Penal 937. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios. Do momento em que o juiz se faz mais severo do que a lei, ele se torna injusto, pois aumenta um novo castigo ao que já está prefixado. Depreende-se que nenhum magistrado pode, mesmo sob o pretexto do bem público, aumentar a pena pronunciada contra o crime de um cidadão. O juiz deve fazer um silogismo perfeito. Não há nada mais perigoso do que o axioma comum de que é necessário consultar o espírito da lei. Adotar esse axioma é quebrar todos os diques e abandonar as leis à torrente das opiniões. Cada homem tem a sua maneira de ver. E o mesmo homem, em épocas distintas, Penal 937. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios. O Supremo atrapalhou os planos do governo Bolsonaro, mas atrapalhou para o... Desculpa aí, morreu domingo. O Tribunal Federal para que tomem ciência dessa grave denúncia de uma fraude processual feita por um membro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja aberta uma investigação e que seja suspenso esse julgamento que está em andamento até que essa investigação seja concluída pelo bem da democracia. Que o golpe no Brasil de fato foi dado, mas foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi dado em diferentes fases, mas iniciado de fato com o inquérito das fake news em abril de 2019. Uma série de fases consolidaram esse golpe de Estado em que uma corte, a pretexto de defender a Constituição e a pretexto de julgar e condenar quem tentou atentar contra a Constituição nas suas narrativas, todos os dias ataca, agride, rasga, desconsidera a própria Constituição da República Federativa do Brasil. E nesse momento eu falo aqui não apenas como líder do Novo, mas como parlamentar também, vítima, como tantos outros, dos abusos de autoridade, das perseguições do judiciário brasileiro, em particular do Supremo Tribunal Federal, até para que se excetuem todos os membros do Poder Judiciário dignos e que merecem o nosso respeito, e perseguido também pelo governo Lula. Ainda em novembro de 2022, senador Flávio Bolsonaro, com base nas buscas e apreensões, bloqueios de bens de empresários feitos em agosto daquele ano, nós protocolamos aqui na Câmara, ou melhor, lá na Câmara dos Deputados, pela primeira vez a CPI do abuso de autoridade. E naquela oportunidade, o evento em que Alexandre de Moraes faz buscas e apreensões baseadas em uma matéria jornalística já era considerado abusivo. Já havia fato determinado. Protocolamos outra vez a CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados no ano seguinte, após a morte de Glesão, na Papuda, vítima de Alexandre de Moraes, vítima do Estado brasileiro, do descaso que o manteve preso por mais de 2 meses, com uma ordem de soltura da Procuradoria-Geral da República. Em virtude do seu falecimento, houve a comoção necessária para que atingíssemos uma vez mais as 171 assinaturas. No entanto, tanto o presidente deputado Arthur Lira como hoje o deputado Hugo Mota, até o momento, ainda que esteja na fila, pronta para ser instalada, porque existe hoje previsão regimental para isso, a CPI segue parada, engavetada. Eu gostaria de concluir aqui dizendo que quando fui à tribuna acusar Fábio Schor de fazer relatórios fraudulentos, fui perseguido pela Polícia Federal de Lula, dirigida por Andrei Passos Rodrigues. O seu chefe de gabinete moveu uma notícia crime contra mim. Fui investigado com autorização do senhor ministro Flávio Dino, em que pese o artigo 53 nos dar a todos a imunidade por nossas opiniões, palavras e votos, e mais, em que pese ser dever meu, ao entender que há indícios e evidências de crime, denunciá-los na tribuna da Câmara. Pois bem,
fui investigado e indiciado por ter dito que Fábio Chora utilizava-se de relatórios fraudulentos para manter pessoas presas, como é o caso de Felipe Martins, fazer buscas e apreensões ilegais e outros absurdos mais. Hoje, senador Flávio Bolsonaro, esse parecer técnico demonstra com provas que Fábio Alvarez Chor faz, ou melhor, fez muitos relatórios fraudulentos a exemplo daquele que eu levei à tribuna. E é por isso que mais uma vez eu digo aqui, saudando o senador Esperidião Amin, que já protocolou a CPI da Vaza Toga aqui, o deputado federal Carlos Jordi, que está prestes a conseguir as assinaturas para uma comissão mista de investigação, de inquérito, também da Vaza Toga, juntando Câmara e Senado, que é urgente, já passou da hora, que se investiguem todos os abusos, punam-se aqueles que os cometeram, pacifique-se o Brasil e nós possamos nos livrar deste estado de exceção que, repito, aquilo que disse no início, foi gerado, gestado, criado e está sendo fomentado e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Estava aguardando aqui o fim do primeiro ato da farsa que estava sendo feita pelo ministro Alexandre de Moraes. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia o líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo. É o que ele é acusado. É o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro. Uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo. Então a ficção desse plano punhal verde-amarelo é na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. E de ontem para hoje, a gente conseguiu algo que é muito raro de se ver, com provas. Aqui sim com provas, que é a manipulação de um processo judicial. O Supremo atrapalhou os planos do governo Bolsonaro, mas atrapalhou para o